Meus cascateiros, salve, salve. Daniel Ban na área de novo aí pra falar da final de Libertadores, de muita coisa. Assim, pessoal, era pra fazer live, mas não tô conseguindo fazer aqui pelo TikTok. Muito tempo também sem aparecer por aqui, né, povo? Mas quem é vivo sempre aparece, né, meus mãos de bola. E agora a gente vai voltar aí com a frequência maior, né? Era muita coisa pra botar em ordem aí, muita mudança na vida, na rotina. Mas agora, com a graça de Deus aí, nós estaremos de volta com mais frequência para bater um papinho com vocês sobre o bom e velho esporte bretão, né? Onde as bolas e as cabeças rolam. E é isso aí, turma. Assim, tem muito assunto que eu queria comentar aqui. Então, nesse vídeo aí de 10 minutos vai dar tempo de eu falar pelo menos boa parte. Se não der, eu faço outro. Tá valendo? Mas primeiro, vamos ser ligeiros aqui para falar da Libertadores, né? Daqui a pouquinho, 2 horas mais ou menos aqui. Quer dizer, 2 horas, 1 hora e 40 minutos. A bola rola lá em Lima, no Peru, para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Jogo único, decisão da Copa Libertadores. Lembrando que a última vez que esses times decidiram essa mesma competição, deu Palmeiras, né? Naquele jogo em que o Davidson faz o gol após a falha do Andrés Pereira, que hoje vai estar do lado do Palmeiras, né? Isso é interessante. Enfim, e não tem muita coisa para comentar taticamente, porque são duas potências, são duas equipes realmente são os melhores elencos da América Latina, diria não só do Sul, mas da América Latina. Duas potências, de nível europeu inclusive, né? No Mundial de Clubes vimos isso aí. Então, é um jogo que tem uma, assim, é muito difícil atribuir um favoritismo, né? É muito difícil falar, ó, esse aqui tá com a faca e o queijo, tá com a faca e o queijo na mão. Não tem essa situação, né, pessoal? Mas o que dá pra falar pra vocês é que o momento do Palmeiras, do Flamengo é muito melhor, né? O Flamengo tem um momento melhor, resultados melhores, já tá com a mão e meia na taça do Brasileirão. Os jogadores, né, os melhores jogadores do Flamengo vêm tendo boas atuações. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras vem de atuações ruins, derrapou no Brasileiro, né? Se fosse o Botafogo, ia ter muito manja-rola aí falando de pipocada, né? Que pipocou, mas como é o Palmeiras, né? Mas enfim, o Palmeiras perdeu o ritmo, perdeu o rendimento, vem realmente uma sequência ruim, né? Eu já vinha falando, eu já falei bem lá atrás, né? Há bastante tempo atrás aí, nos últimos vídeos que eu fiz, né? Depois dessa longa pausa que nós tivemos aqui no canal. Eu falei do estado anímico do Abel, né? Falei que o Abel estava desanimado, desmotivado e continua assim. Não, o palmeirense, eu acompanho alguns canais aí de palmeirense, eu percebo que eles mesmo falam. Muitos não querem nem que o Abel continue, mesmo sendo campeão hoje, porque eles percebem que o Abel está desmotivado, não tem mais aquele, né, aquele brilho no olhar, aquela paixão pelo trabalho dele, né? Ele mesmo falou em trabalhar num grande projeto na Europa, não teve a proposta ainda, mas essa é a ideia dele. Então, ele está no Palmeiras por falta de opções melhores. Verdade é essa, porque ele já falou que não vai para a Arábia, que não vai para esses outros centros do futebol mexicano, né? Esses outros centros do futebol mundial, em que tem muito dinheiro, mas que tem pouca competitividade. Então ele não quer isso. Para ficar nisso, ele prefere ficar no Palmeiras. Mas se aparece uma grande proposta da Europa, ele vai embora. E vai mesmo, né? E até porque, se acontecer, ele vai ter atingido o nível que outros técnicos não atingiram, né? De se destacar trabalhando no Brasil e conseguir um grande projeto na Europa. Quem não no Brasil conseguiu isso? O último que eu lembro, talvez o único, foi o Luxemburgo, que focou pouquíssimo tempo lá no Real Madrid. Então é isso, Tom Abel desmotivado, mas o elenco do Palmeiras, assim, se jogar pelo menos com aquela paixão, com aquela intensidade com que jogou em relação à LDU na semifinal, o Palmeiras tem chance. E também é lógico, o Abel vai ter que fazer o esquema tático aí para neutralizar os principais jogadores do Flamengo, né? Ele não pode deixar o Arrascaeta livre, não pode deixar o Bruno Henrique sempre desacompanhado na área ali, cabeceando a Abel Prazer. Ele vai ter que cercar as laterais, vai ter que fechar a entrada da área, porque o Flamengo ele é perigoso por todas aquelas zonas ali no último terço. Então o Palmeiras, o Abel vai ter que quebrar a cabeça para isso. E lógico, lá na frente, o Flamengo não pode descuidar, porque o Palmeiras tem um Flaco Lopes jogando muito bem, inclusive deve ir para a Copa pela Argentina. Tem um Tigrinho, que agora se encontrou aí, né? Conseguiu achar sua melhor versão, seu melhor futebol. Tem Andrés Pereira, tem Rafael Veiga, tem muito jogador bom no Palmeiras. É Piquerez, então assim,
há um equilíbrio. Só que o Flamengo é um pouco melhor e está na fase melhor. Então, se tem um time que vai ter que se preocupar em cercar o outro e neutralizar o outro, é o Palmeiras em relação ao Flamengo. Isso é muito claro. Não tem como o Palmeiras querer jogar de peito aberto, querer, sair para cima do Flamengo tentando ali definir o jogo rápido ou tentando ali um golpe, tontear o Flamengo para depois conseguir fazer mais gols aí e já definir o jogo ali de repente no primeiro tempo. Essa é uma tática que não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, assim, eu acredito muito que o Abel vai repetir aquilo que ele fez lá na outra final, né? Aquela final lá em Montevidéu, quando o Flamengo era treinado pelo Renato Gaúcho, né? O Abel armou o Palmeiras de maneira bem defensiva, de maneira bem fechada, organizada, fechou bem, controlou bem os espaços, e aí nas falhas, né, de cobertura, nas falhas de marcação do Flamengo, ele conseguiu construir o placar que lhe deu o título. Então acho que a proposta vai ser parecida, só que é aquela coisa, o Flamengo de hoje é muito melhor do que aquele Flamengo, e o Palmeiras também é muito melhor do que aquele Palmeiras. Mas é isso, pessoal. Então as cartas estão na mesa. É um grande jogo, uma grande final. Estamos aí de olho. Claro que vamos, eu como cascateiro botafoguense que sou, lógico, eu vou torcer pro Palmeiras. Não vou fazer média aqui não, pô. Doutor Diego é irmão meu aqui, flamenguista doente. Pô, mas eu vou ter que torcer pro Palmeiras, Botafoguense não pode torcer pro Flamengo. Senão tem alguma coisa errada. Do meu jeito também, que se flamenguista torcer pro Botafogo, meu amigo, aí tem alguma coisa muito fora, muito desajustada aí. Mas é isso. Então, que seja um grande jogo, que as duas equipes façam valer o grande investimento que elas têm, os grandes jogadores que elas têm, que tenhamos aí um grande espetáculo e que vença quem for melhor, né? Porque não é o melhor que vence no futebol, é quem é melhor no jogo. E quem é melhor no jogo no futebol é quem faz mais gol. Então, às vezes, uma equipe domina a outra, controla, cria várias chances. Mas se os caras não põem a bola na casinha e o outro time vai lá uma vez e faz, ele vence. É isso aí. É aquela história do Renato Gaúcho. Vocês lembram, né? Quando o Grêmio do Renato eliminou o São Paulo do Diniz da Copa do Brasil e caiu, né? O Diniz ficou com a bola o tempo inteiro, o Grêmio foi lá numa bola aérea, achou um gol, e aí o Renato falou, naquela época, que o Diniz era igual um amigo dele na balada, né? Quer dizer, é isso, que o Diniz era igual um amigo dele na balada, que falava, não arrumava nada e chegava outro lá rapidinho, passava a resenha, já levava a mãe embora e aproveitava. Então o futebol é isso. Se não aproveitar chances, se não tiver o que eu chamo de letalidade, não vence, né? Tá aí o Diniz pra provar, né? Quantas vezes o time do Diniz criou, não fez gol e perdeu, né? Mas agora o Diniz tomou jeito, né? Vocês viram o Vasco ontem contra o Inter, que aí não deu mole, né? O Vasco criou chance, foi lá, ensacou 5 e agora o Inter tá aí já com o pé na Série B. Que coisa, hein? Mas é isso, pessoal. Então vou fechar aqui esse vídeo e vou voltar na sequência aqui para falar de brasileiro, para falar de Copa do Brasil, para falar de seleção brasileira, mas aí vai ser um papo mais ligeiro, tá bom, turma? Mas é isso aí, é muito bom rever vocês, tá? Abraços cascateiros, meus bons de bola. Tamo junto.